para não poder querer-se. E não falar com uma, suma não tem um assunto principal. Cuide, e dentro de cuide, que você cuide, e tem consequência. Digo uma, se você cuide bem, você tem resultado o quê? Bom. Mas se você cuide mal, você tem aquele tipo de resultado? Mal. Aquilo que acaba ali. Mas no objetivo de é para ensinar-nos, para mostrar-nos o que é que nós devemos de fazer, para não cuidar melhor. Para ver, se não quer cuidar melhor, não pode cuidar coisas erradas. E cada vídeo dando, não te ensina resultados negativos. E não falar também, e que por acaso, comanda, esse assunto tecido. E tecido para ver alguma coisa e me está ensinando. Se você parar de ouvir, não olha como aí tem a manga deles que novo. Agora, não precisa de ensinar aquilo que é verdade, aquilo que é caminho de Deus, ou aquilo que é verdade de Deus, para não poder querer-se direito naquela. Lá na Provérbios, se fala que 22:6. Alguém lembra de que texto? Esse texto conhecido? Ensina menino o caminho que deve andar. Hora que vem beijo, e não esquece dele. Não, eu quero esquecer dele. E o que não ensina? Não ensina coisas que fazem o quê? Coisas que valem. Aquilo que é melhor. Aquilo que pode ter sido bons resultados. E não falar com uma, não é bem jube. Alguns exemplos durante os dias de aqueles que fazem boa escolha e aqueles que fazem boa escolha. Calque resultados que cada um tem. A os nomes tem mais uma lição. No livro de Gênesis, capítulo 13, de versículo 1 até versículos 18, e papel de vida, não fala a história de Ló com Abraão. História bem conhecida. Gênesis, capítulo 13. Fica de pé para não fazer leitura tudo junto. Tabelou, o Tabaiba com Abraão. O Tabaiba com Abraão. E tem neba. Abraão falou. Abraão falou. Cadê que tem luz? Tudo tem. Então, não falar, obrigado para quem faz leitura. E, suma como falar, nós está perante um acontecimento e se você ouvir na vida de Abraão, você olha como Deus tem um propósito para a vida dos homens. Só que ao longo desse percurso, e passa manga de tapas, Deus toma Abraão para investir usa Abraão para ser bênção para outras nações. Isso é uma que nós falamos no início de como Deus tem planos e tem propósitos para cada um de nós. Agora é importante riba de que lá, não digo de prestar atenção, não digo de estar atento. Para que propósito de Deus e acabar em vão? Para ver que para ver e não depende, e está depende como que a nós não encara que lá. Abraão e ouve voz de Deus e seta chamada de Deus e vai para fazer aquilo que Deus investiu. E Abraão e fazia um caminhar longo. Ali na testa mostrando como e que vai ele só. E vai com o grupo de gente que também estava lá. E tem oportunidades que dado. Abraão, Deus ia abençoá-lo. Se você ouvir texto, eu falei abençoá-lo com manga de bênçãos. Limar as mangas dele. E até não falar com uma, e abençoar também com bens materiais. Com certeza não pode até considerar que é ouro, prata e tudo outras coisas que de bom. E Deus, hora que chama alguém, e está chamando para servir de bênção. E não falar também como Deus, hora que chama alguém, hora que alguém seta para Deus e usar, e que está perdido. Se você acompanha a história de igreja, você olha como tudo aquilo que dá vida para serviço de Deus, é que perde nada. Apesar de que é por passar dificuldades, apesar de que é por passar lutas, guerras, tudo aquilo está serve para quê? Está serve para fortificar.
E está servindo para dar força, para não poder avançar para vai adiante. Só que outra hora, se você mede, você acaba para ficar no caminho. E Abraão e passa manga de situações. Mas aquilo não pode entender como que situações que passa e ajudar para ficar mais forte ainda. Ao longo desse tempo, hoje dias não aprende manga de coisas. Ali na testa e mostrando como e chegou um momento difícil entre Abraão e Ló. Sabia de aquilo que tem, né? E fala como terra que não suportava eles. E Abraão fazia o seguinte: e dá a oportunidade para cuidar. Não é que tem que vai. Para poder servir silimárias melhor. Outra hora, o que está acontecendo em Mangarebias? Isso é que nós sabemos. Hora que tem 2, 3, 4, 5 gente, não fala manga de gente, o que está acontecendo? Outra hora tem algumas situações pequeninas. Importante dentro de que situações que tem, não precisa de quê? Não precisa de entender outro. Outra hora, e tem situações que está bem, e está ajudando, para não poder saber o que é que não tem que fazer. Ló dá a oportunidade para cuidar. Não é que tem que vai. Com certeza, Ló jubi e hoje é como que o outro lado estava mais bonito. E tem tudo. Mas quer saber o que estava lá atrás? Outra hora a aparência está enganando. Outra hora que não olha com os ujos, manga de biase está enganando. Se não toma cuidado. E está levando manga de biase, não entra nas situações que está bem ajudando. Não cuide. Entende como é melhor que cuide. E a Bíblia contando como lugar que não cuide, que era Jordão, e era perto de quê? De Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, segundo a história, segundo os textos que vem lá depois, e mostra quê? E mostra como a Sodoma e Gomorra era uma terra quê? E era terra, e gente estava lá, e era gente que estava longe de Deus, se vida, se atitudes, coisas que ela fazia que era coisas que ajudar. Não fala que não agrada a Deus. Isso é o que aconteceu com Noé. Aonde nós olhamos como Noé sai que é diferente. Não pude Jordão perto de Sodoma. A bronca tudo, ele deixou tranquilo. Depois der a partir, cada quem vai Abraão ficar e depois logo vai com tudo que tem lá. E mora lá. E começa a viver lá. Só que, e cá por riba, se você acompanhar a história, aguenta situações que vêm depois. Sabia? E mora, estava exatamente numa situação e cá na favorecendo. No fim, o que é que vinha acontecer? E eram situações, talvez, e por bater arrepender, talvez e por bater falar, não, mas o que eu não pude? Dessa forma. Não pude parar para andar uma sugestão. Canto oportunidades, canto privilégios, canto situações que vêm, que passam no diante. Claro que não ação, claro que não atitude perante que situação. Claro que não decisão. Lembra como acude? E tem a luz sabe. Pode acude bom, não é resultado bom. Se você acude mal, não é resultado mal. E importante, riba de tudo, não tem quem que pode orientar. Leitura base e conta com Abraão fica, Deus
e prometeu a Abraão de como ele abençoar. Até ele conta como e benção e comparar que é? Rei de quê? Chão. Rei de chão. Não conta uma rei de praia. Não pode contar grande rei. E bênçãos que tem limite. E bênçãos que tem limite. Deus e tem propósito para cada um de nós. Importante dentro daquilo que Deus e põe no adiante. E precisa, para não ser giro, não buscar orientação, para não saber o que não tem que fazer. Para ver assim que aquela, outra hora, o que não acontece? E não te ensino situações difíceis. Não, olha, e fala, a Bíblia compara quê? Compara Jordão uma Éden, bonito, tudo estava verde. E não diz. E que para Júlio, o que é que está lá? Algumas coisas não pude descobrir, não pude aprender dentro desse texto com notícia. Só para não poder ter ideias o que vinha acontecer depois. Para e que era bom. E passa situações difíceis. Vou lembrar como e recebi visita de anjos. E o que aconteceu? E vem grupo de jovens que não batiam na porta. Para ver o quê? Para ver era gente sem vida. E era exatamente aquilo. Mas ele que cuide, como é que tem que fazer? Está já lá. Isso é que não fala dias. Não fala como outra hora que não toma decisões erradas, não toma ir atrás. Só que tem manga de coisas que tem que acontecer. Só que tem também um ditado que fala que driba atrás que até quebra quem? Aquele é ditado de cobra. Cobra, a hora que foram, o que está acontecendo? E está vira só, vai se caminhar. E tem chances, e tem coisas que não pode aprender dentro daquilo. Não perde discernimento. Para com certeza que para buscar, para pedir orientação, para sucutar. Vamos fazer boa coisa para ele que me estima e ter contendas, problemas entre eles. É melhor para ti. Mas o que tem que fazer agora? Talvez se puder bater para orientações, o que por dar? Mas ele toma essa decisão. E vai. Para se ujo e olha que que era tudo verde, e como tudo estava bem. Mas cá me disse que estava lá perto. E estava perto de Sodoma e Gomorra, que mais tarde e bem tem influência, se família, tudo aquelas situações, e acaba para influenciar aquilo. Para e era situação difícil que ia acontecer, e cara ajuda para eles para poder avançar. Essa é a primeira coisa que não pude descobrir. Por exemplo, sobre o capítulo 13, versículo 10, uno olha exatamente aquilo lá. E fala, loias rosto e jubi pabulanhas de Jordão. Tem na praças de Zoar. E olhar bem reguardo suma jardim de Éden. Ou suma terra de Egito. Esse cedo, antes de Senhor, acaba com a terra de Sodoma com Gomorra. E era terra bonito, verde. Mas o que ia acontecer depois? Para via de maldade, para via de que não aconteceu lá, Deus fica também que Deus tem que acabar com aquilo lá. Suma que acabar na tempo de Noé. O povo que estava lá, para via de quê? Para via de ser atitude, de ser ação, ser vida. Não falar a nós está no mundo, mas o mundo que deve está na nós. Alguém fala como não pode buscar uma ilha. Por exemplo, não fala não vai morar na Bubaki. Tudo crentes de Guiné-Bissau não vai morar na Bubaki. A nós só. Não fazem oferta, não fazem tudo lá. É possível? É? É possível? Não quero vir fora também. Para ver outras coisas podem faltar. Mas importante, o que é que não tem que fazer? Não deve cautelar. Não deve ser o giro, não tem que saber como é que não lida. Como é que não vira com situações
que podia acabar paticino manga de coisas. Ló perdeu a comunhão. Talvez era uma comunhão muito bonito. Outra hora que não fazia decisões erradas, não acaba para perder manga de oportunidades, manga de bênçãos. E também manga de gente já que perde bênçãos, oportunidades, que é por bater, que é por bater família, mas é fazer essa escolha, é decidir. Vou lembrar de que história, de aquele filho pródigo. Entende como é ele suficiente por tudo. Manga de bias outra hora, não está acaba para chegar naquele nível, não está acaba para chegar naquela situação. Mas não também acaba para pagar consequências daquilo que a nós não cuide. Que é que vem ficar lá, não como é que podemos? E lembra como, a mim na caulinha papel, tem tudo condições, tem tudo que precisa para riba. E riba papel receber. E dar tudo os tratos que precisa. Para ver filho na casa. Mas, consequências, não está paga aquilo. Para Bia não fazer escolhas erradas, nunca ajuda na cabeça. Se você ver versículos 12, e para exatamente daquilo, e fala como Abraão mora na terra de Canaã, Ló mora na metade de praça de Pubulanhas, e arma-se tenda perto de Sodoma, e mora lá. Não fala. E cá podia sair de amada de situação para Bia mora. E que consequências se tem que sofrer que lá para Bia e toma decisões erradas, e cá para buscar orientação que tem que fazer. Terceira coisa que não pode descobrir de vida de Ló, o que vem acontecer depois, e fala como é perde chance de quê? De viver herança que Deus, não falar, bênçãos que Deus tem preparado. Suma com Abraão, Deus contar com uma suma, está ali, buna fica ali, então esse ainda serve de bênção. Buja oração nascer o grande, Deus na abençoou. Bênçãos que você receber e nascer de suma raia de chão, de praia. Manga dela, nunca pude contar aquela. A nós e resultado. Bênção de aquela. Pabia de aquilo com a nós. Ora que não ouve, voz de Deus, não fica nessa orientação e está ajudando para não poder exatamente receber aquelas bênçãos que não poder receber. E perde também o que nós estamos falando como e perde quarto, e perde influência, não fala poder, influência com sua família. Sabia que eu podia mais controlar na situação que estava nela, e era situação difícil. Outra hora que nós estamos num carro, que cana favorecido, e está acabando com a influência. E tem influência até aqueles que estão lá. Mas está lá. Outra hora tem na manga de gente. Lembram alguém da se passada, e tomado atenção, e aconselhado. Não, o capo vai morar naquele bairro. Para vir aí tem estações e tem na manga de coisas. Não vai lá. Insistiramente. Você vê o que não aconteceu nos últimos tempos? Investir muda. Talvez investir pega, se caça, perrinca e vai com ele. Que situação na influência se filhos e gente que está lá. Ora que nós está não pude errado e está dizendo aquilo que situações que estão ajudando. Gênesis 19, 14, 15. Gênesis 19, 14, 15. E fala assim, Ló sai e papel com homens que estavam na caça, ou caça com os filhos. E fala eles, Bojante vou sair necal. O Senhor está pronto para acabar com a praça. Mas aqui homens tomam na brincadeira, é tornar na brincadeira. Ocha solmansi, anjos pintaló, é falar, diante, toma por mulher, cubo dos filhos, ou cubo dos filhos, custa ali, para buscar perder na castigo de praça. Deus, olha aqui decide castigar Sodoma com Gomorra, para via de situações, maldição que estava lá. Não tem que sair. E perde tudo que tem lá. Para ver que por bater nada.
Como aqui na Lambo, que coisas tudo, na que situação de queimança, tudo, como aqui na sai? Mas era consequência de que ele cuide. Terra que cuide, para ficar, para ver olhar tudo bonito, tudo verde, entende como ali que tem que ficar. Talvez minha limárias, minha carnela estava gorda, não estava direito. Mas sim me pensa o que não havia acontecido lá adiante. Antes de tomar decisão, primeiro coisa eu digo de para pensar. Para bom, e tem aqui de falando como tem que pensar duas vezes. Tem que pensar, vou repensar mais de novo. O que poderia acontecer? Esse pode ajudar para você perder o foco, aquilo que é essencial. E perde bens materiais, e para ver que é julgamento de Sodoma. Para ver Deus, que este vai chamar sobre aquela situação que não aconteceu. E perde até mulher. Se você ver versículo 24 até versículo 25, 26, mulher de Ló, para ver esse coração estava lá, e vida que? E fica lá. Ló vai. E que para lá. Se você ouvir outro, o que vai acontecer depois? O Ló sai vai dar um beijo. Esses dois filhos, ou filhas. E bem ainda mais outra situação. Para aqui, primeiro filho, bem consegue aqui, segundo, e fala de ouvir suma, não é que nós estamos nele. E que tem chamados que pode fazer, para não poder pedir, para não poder preservar aquilo que e jorção no papel, no linhagem. E melhor não buscar vinho no papel, para ir chamar, depois não está dita com ele. Mesma coisa que faz. Que primeiro faz aquilo lá, outro dia seguinte que segundo faz. Eles tudo os aprendem. Você papel. E situações que não queria outra hora, não acontece. Sabia de consequências de coisas que está acontecendo. Como é importante não aprender para ir por ajudando, para ver se aquilo lá e por isso em situações difíceis na nossa vida própria. E não falar desde outro dia, não falar como e vale a pena para esse assunto bem. Para ver que para ver estar despertando, para não poder saber o que é que não tem que fazer. Ainda mesmo pequenino, ou por falar não, mais pequenino ainda, nunca chegar lá ainda, nunca saber o que tem que fazer. Não, desde gosto. Para ver a hora que eu vou ensinar o gosto, vou pôr na prática e ajudar para eu poder ir-se direito amanhã. Para eu ter um bom futuro melhor. Para ver esse e poder ter resultados importantes. Agora, o que eu não preciso fazer para novidades ou nas escolhas e por ser de melhor, e por ser de bom? Não aprendi como Ló e decidi e cuidar para ver a aparência que não olha e olha a consequência exatamente de toda a situação. Não precisar de quê? Não precisar de aprender, de cuidar aquilo que pode ajudar para não poder continuar viver melhor enquanto não está na vida. Para ver se não cuide mal, e pode ter sido situações que não capera. Agora, aquilo que não cuide, e está determinando aquilo que não vai ser depois. E está dependendo. Vou lembrar de que menino que andava para ilustração que há outro dia. Ele fala aqui que vem primeiro. Talvez só bom. Vou ter a oportunidade para ver buscar ali, para eu poder exatamente instruído naquilo que é melhor. Não fala como é importante no dia de cuide, seguir Jesus, orientação de Deus, para ver aquilo por ter sido resultados importantes, positivos na nossa vida. Ora que não põe na prática aqui que a palavra de Deus e na ensinar todo dia. Ora que não vive e por ajudar para não poder ir-se, para não vai adiante, para não ter melhor amanhã. Outra coisa também, não precisa de fazer uma escolha que pode ter sido um bom resultado.
Aos manga de gentes, Pabia estava emocionado, Pabia entende como, bom, é melhor para fazer isso. Suma com o meu amigo, minha colega, não fazer aquilo outro lá. Aos é ficar arrependido. Por exemplo, agora que nós falamos de que me estiver amanhã. Se para fazer pergunta agora, não há manga de respostas. O que é que vou me esquecer amanhã? O que é que vou me esquecer amanhã? O que é que vou me esquecer amanhã? Mas ainda depende de que acabou com entender como. E por geral. Outros decidem que só para via é onde é outro coisa. Pensa naquilo. Agora, se você vai para ver no hospital, uma manga de gentes que estava só para via é mestiçado. Entendeu como você está lendo onde é que é? É onde é que é? É onde é que é? E que é aquilo? Sem vocação. Porque eu estou olhando para aquele alguém para ver o que é. E cá está interessado por vida humana. E fica aqui que diz isso. Então, hora que não pude, não precisa de pude, aquilo que pude durando, para ir por ser amanhã, bom resultado. Mesmo que onde que não está e que até. E fala com uma decisões que não está tomando de certa forma, e por terminar de quê? E por terminar de uma maneira bom, e por terminar também de uma maneira mal. E por ter sido felicidade, e por ter sido amargura. Se não pode mal, ainda tem sido amargura, mas se não pode bem, ainda tem sido felicidade. Para ver a felicidade que é, e a hora que você está naquilo que não está falando com má, e voltar a Deus. Dentro de voltar a Deus. Manga de gente a hoje é decidir para ver, entender como aquilo que é fácil e melhor. E outros a hoje, é depender de estimular que até de uma maneira. É como é importante você parar para pensar naquela. Aqueles que cuidam já, não sabe? Mas a nós que está ali, pensa como a maioria de nós não tem a oportunidade de fazer as escolhas. Mas é preciso ainda para não continuar a seguir. Não ouvir, não revistar, não pedir orientações que é que por ajudando. Para ver se aquilo e por ter sido situações difíceis. Para ver por ter impactos até para aqueles que não vêm depois de nós. A minha fala Deus, obrigado para Bia. Aquilo com cuidados, nunca está sentindo como não faz escolha errada. Mesmo que pareça como e por que até nada, e que existe nada, mas hora que não está fácil com tudo vontade. Para Bia sentir como não faz uma escolha certa. Nunca fazer escolha errada. Principalmente naquilo que está ligado a ministério, trabalho. Pensa, mesmo que isso também pode acontecer com bom. Talvez se não punta não garante, no líder mais garante, pode falar também alguma coisa. E tu miras? Escolha que eu vou fazer errado. Nunca. Talvez se não dá tempo para ir começar a explicar no manga de coisas, você sabe próprio como é que a escola errado. Importante fazer aquilo que Deus colocar na vocação de melhor. Acabou de deixar o pinchado para vai fazer um escola errado e cada um tem seus resultados bons. Outra coisa, no papel que dia assim tão rápido, quem que você é um amigo? Você quer pensar já naquela? Quem que você é um amigo? E como tem amigo? Mas quem que você tem um amigo? Deus. E por isso é. E cada te ensina um bom resultado. Isso é uma coisa que a gente está falando. Se botar em dia com o chamirur, você vai fazer o quê? Mas a hora que vai, ainda falando, não, estamos só um som.
Não, não é só mé. Toma mé. Um cálice só. Ora que vai num cálice, não me vai naquele. Um copo. Ora que sai num copo e não vai naquele. Ora que sai naquele, não me vai naquele. Litro. Ora que sai na litro, não vem para 5 litros. Ora que vem para 5 litros, não vai que 25 litros. Ora vem para até um tanque. Tem gente que está com um tanque. Papia, não sabe beber para amanhã, está com só note. Não imagina litros que você beber. Então, cuida com amigos que você tem. Papia, e pode também ter resultados negativos. Se gasta direito. Lá no livro de Coríntios, Paulo chama a igreja de Corinto a atenção. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33. Bem só rápido. 1 Coríntios 15, 33. Cabeça. Mau acompanharás boa maneira de andar no caminho. Mau acompanharás com tadana, boa maneira de andar alguém. Então evita daquela, acabou de entrar naquela. Fabia, eu por mim desceu a situações que você perde. E cada vídeo não. Então cuida com amigos que você tem. Fabia, e cada vídeo não. E tem ainda outro texto que eu vou ler depois, lá na Provérbios ditos 12, 26. Eu vou ler aqui lá depois. E não tem também informação muito importante. Cuide amigo certo. Ora que eu cuide amigo certo, e nasce um bênção maravilhoso. Amém? Amém? Ora que eu cuide amigo certo, e nasce um bênção grande, bênção maravilhoso. Amigo tá ama sempre. Amigo tá ama sempre. Tempo de falando, alguém tá engana irmão. Amigo tá ama sempre. Na tempo de afronta, alguém tá engana irmão. Se você me se consiga um amigo, e naquele momento, afronta. Você lembra de aquele filho pródigo? Hoje estava aqui, sabe, tem tudo. E tem amigos. Mas olha que tudo acaba, o que acontece? Nada que acaba. E bem bari vai comer o que é? Vai buscar amigo por. Vai comer comida, para ver que não tem nada. Não luta para isso. Para via e por ajudando. E por te sino bom resultado. Se não pensar naquilo. E na sendo muito bom para não poder vai diante com aquilo. Agora, não precisa de cuide. Aliás, como que não pode cuide certo? Não vai muito rápido para não ficar. Como que não pode cuide certo? Calque bons passos que não tem que fazer para não poder cuide certo. Primeiro, não precisa de pedir Deus direção, entendimento. Ele é o melhor conselheiro que não tem. Deus, ele é o melhor conselheiro que não tem. E está aconselhando através de quê? Palavra. Ora que não lê a palavra de Deus, não medita nela de dia ou de noite, ele está ajudando para ficar melhor, para não ter bom resultado. Quem que está consultando a palavra de Deus, quem que está ouvindo o conselho da palavra de Deus, nunca fica arrependido. Não can ler textos, para ver tempo, mas não dá os textos como por ler. E tem outros que eu não posso ver. Por exemplo, eu vi Tiago 1, 5 até 8. Tiago 1, 5. Tiago 1, 5. Cinco fala. Se ele vos casi de que aqui deve fazer, vai pedir Deus direto. Está dado. Deus está dando tudo gente com vontade e cada um faz. Deus está faz. Está dando tudo com vontade. Mas não depende de amor próprio. Lá na Mateus se fala que se vou pedir
Se vou bater porta, tem abrir. Então você tem que pedir, você tem que buscar. Pedir Deus orientação direta para ele poder orientar o melhor, para você poder saber o que tem que ser. Segundo coisa, na melhor forma como você poder fazer a escolha certa, você precisa de buscar conselho de outros. Você precisa de buscar conselho de outros. Qual tipo de conselhos que você precisa buscar? Na mão de Baquim, qual tipo de gentes? Você precisa buscar conselho na mão de gentes beijo. Gentes beijo, maduro. Pô, e tem gentes que beijo, mas é que é maduro, né? Tá vendo? Menino mais pequeno próprio está sendo mais maduro que é. Por que concorda? Hã? Mais ou menos. Então daqui. Então, mas buscar conselho na mão de aqueles que é maduro. Também aqueles que não entendem como é crentes. Que boa se vida espiritual, se comportamento e ser de quê? De melhor. Então a gente que fica mangariano na igreja. Mas não pode a maturidade lá. Então a gente se converte 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não há diferença grande. Para empenha na busca a palavra de Deus. Ou revistar e aprender com a palavra de Deus. Então busca conselho para gentes. E cá por acaso, como anda boa, na outros casos, por exemplo, na vida social. E tem conselheiros para manga área. E tem conselheiro para a área política, e tem conselheiro para de saúde, para ver o quê? Para ver gentes que conhecem exatamente que lado. Ele ajudou, ele aconselhou. Me lembro não falar também como acabo buscar conselho de meu colega. Para ver o que não havia acontecido. Não pinchou na página, ele não meteu na página, porque não havia ter saída quanto aquilo. Então, tome uma terceira coisa, que o último dentro daquela, faça escolha com tudo do coração. Ama Deus. Ama Deus. Tudo aquilo que você faz, fácil para Deus. Fácil para o nome de Deus. E por engabar, através de uma vida. Para vir de quê? Para vir buscar a pena de qualquer lado. Deus e na recompensa, Deus e na abençoa para aquilo. Para vir e na sendo muito bom para você. Também, você precisa de ser o quê? Você precisa de ser alguém humilde. Orgulhoso de receber conselho. Que tipo de gentes você acaba para funda, você acaba adiante nunca. Quem recebe tudo. Ora, quem é aconselhado, não recebe baixas próprias, não pode fazer isso. Mesmo como pode, para orientar, para ver que alguém fácil baixar. E pode ajudar ainda melhor, para você poder ter resultados melhores. Então, não lutar para isso e poder acontecer, para ver a hora que sim, e não ter sido resultados importantes. Muito rápido só, não fichar. E o que nós devemos fazer? A hora que não precisa comer, não colherar. O que nós precisamos fazer? A hora que não se comer, não colherar. Primeira coisa, não precisa de prestar atenção na palavra de Deus. Lembra como Ló? Deus pediu para sair. Pediu para os filhos para vir acabar com Sodoma. Você imagina se Ló não sair, o que não acontece? Ele não morre lá, ele não acaba lá. Não precisa de prestar atenção naquela palavra de Deus e não chamar a atenção. Para ver se não quer prestar atenção para aquilo lá. Não vem acabar para pagar aquilo que não podemos pagar. Não deve de fazer aquilo que é certo. Sem reserva de nada. Não deve de fazer aquilo que é certo, sem reserva de nada. Essa é outra coisa que não precisa de fazer. Outra coisa não precisa de fazer, só que Pedro fazia. Depois que a galinha canta, galo canta 3 dias,
Pedro nega Jesus, o que é que vem fazer depois? Hã? E arrepender. Só que cadê precisa que arrependimento de Ram, fingimento. Mas precisa ser aquele arrependimento lá de coração, profundamente, para não tirar lágrimas, para não chorar, não falar Deus por dano, não era, não se viu como a boa único, a boca por ajudando, a boca por orientando, para ver que ela mesmo te entregar a minha vida, para boca por ajudando, por dano para aquele que faz que é errado. Então não precisa fazer aquilo. Paulo fazia a mesma coisa, esse é outro exemplo também. Paulo era aquele alguém que não perseguia a igreja, não solta crentes, não mata crentes. Mas depois que recebeu Jesus, o que aconteceu? E muda. E Paulo vem ser o quê? Paulo vem ser o bênção. Vou imaginar Paulo chegar um momento e falar de que era se vira nenhum valor. Para bem hoje aquilo que Deus faz na sua vida. Manga de gente tem leva dúvida, mas Paulo muda. Isso é do apóstolo. E fazer manga de trabalhos, e funda manga de igrejas, escrever manga de textos que consigam outros gentes suma ser filho na fé, vai por ajudar eles. Esses exemplos que não podemos olhar. Para ver de que lá, importante não pedir Deus para ir orientando, para ir por ajudando. O único curso errado que não podemos fazer, e hora que não continua na escola é errado, hora que não quer deixar Deus para moldar no coração, para mudar no coração, para transformar na vida. Quando não puder olhar calque planos de Deus na nossa vida. Tudo quem que caminha para Deus e muda seu coração, é difícil aprender aquilo que melhor aqui por virar. Mas Deus é importante para nós. Deus me está usando e me está para não aprender, para não poder ser bênção, para não cabeça, para não família, para a igreja onde nós estamos nele e para o país de Guiné-Bissau. Amém? Amém. Para Deus e abençoe.